guerra. Aí eu quero falar sobre a unidade em duas perspectivas. A unidade na família e a unidade na igreja. Certo? Como nós travamos essas batalhas. Todos nós sabemos que a gente está vivendo num mundo hostil ao Evangelho. Um mundo que está totalmente fora dos padrões daquilo que Deus estabeleceu para nós, enquanto filhos e filhas de Deus. Então, é tempo de nós nos unirmos enquanto família, e é tempo de nós nos unirmos enquanto igreja de Jesus Cristo. E nós já ouvimos em outras ministrações de que, neste campo de batalha, nós não somos neutros. Não há neutralidade. Ou nós estamos no exército de Deus, ou nós estamos no exército de Satanás. Ou a gente dá munição para o diabo agir, ou a gente faz glorificar a Deus através das nossas vidas, né? E, queridos, é de fundamental importância de nós sabermos como que nós entramos nessa batalha espiritual. E eu quero falar rapidamente aqui, de uma forma bem simples, mas rapidamente. Quando e por que entramos nesta guerra espiritual? Quando nós decidimos entregar a nossa vida para Jesus. Todos vocês que estão aqui, que decidiram entregar a sua vida para Jesus, já entrou numa batalha espiritual. Mas por quê? Porque nós somos a coroa da criação. Nós somos formados à imagem e à semelhança do nosso Deus. E o inimigo fica furioso com isso, e ele lança e vai lançar desde os princípios da existência dele, dardos para destruir esta imagem, essa nossa conexão, a nossa comunhão com Deus. Por isso que nós vivemos em uma batalha espiritual. E por que essa guerra é, antes de tudo, espiritual, em vez de guerra física? O grau em que eu e você entendermos isso, e nos esforçarmos e nos arregimentarmos, vai ser a forma como nós vamos vencer essas batalhas, tá? Por quê? Porque essa batalha, ela é travada no mundo espiritual invisível, mas que vem com consequências para nós no mundo físico e no nosso mundo visível. Então, em outras palavras, quer dizer o seguinte, que essa guerra espiritual, ela é uma batalha entre as forças angelicais, invisíveis, nós não estamos vendo, mas que afeta eu e você, certo? Então, não tem como você ficar neutro. Nós estamos realmente em uma guerra espiritual. Então, se você ainda não pôde estar aqui nas ministrações anteriores, né? Você pode acessar o nosso canal no YouTube e assistir todas as ministrações que foram feitas, que foram de extrema relevância para o nosso crescimento espiritual. Só entrar no YouTube da Igreja Missionária de Carapó. Então, vamos partir, então, para a nossa reflexão de agora, né, de hoje. A unidade na família em tempos de guerra. Queridos, Deus, ao criar o homem, Deus, ao criar a humanidade, Ele estabeleceu padrões, estabeleceu princípios para que o homem se relacionasse com Ele e com as demais pessoas. Então, lá no livro de Gênesis, a palavra Gênesis significa origem, criação, início de tudo, né? No início de tudo, como foi que Deus estabeleceu, gente, esse relacionamento? Lá no capítulo 2 do livro de Gênesis, nós vamos ver, o Espírito Santo vai revelar ali o propósito de Deus para toda a humanidade, e, consequentemente, por cada pessoa. Mas, especificamente no versículo 24, nós vemos ali que Deus, Ele vai estabelecer a vida social do homem como algo proveniente dele, proveniente de Deus, e também que visa a Deus. Ou seja, Deus que estabelece a nossa vida social e visa a Ele mesmo. Porque tudo vem dele e é para Ele.
certo? E eu quero ler, então, com vocês o Gênesis capítulo 2, versículo 24, que nós falamos aqui sobre a ação que Deus estabeleceu para o homem, né? Ó, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá, olha a união, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, foi isso que Deus estabeleceu. Mas agora, queridos, eu quero dar um dado importante para vocês. Eu acho que vocês já sabem, né? O pastor Eulo, de vez em quando, fala sobre isso. Não lembro se ele falou no nosso culto de casais que nós tivemos aqui no Dia dos Namorados. Mas há um dado estatístico pelo IBGE de 2022, de que a população evangélica está crescendo no Brasil. E ela cresceu. E não somente cresceu, ela está crescendo. A comunidade evangélica. Pessoas que se dizem evangélicos, que vivem do evangelho. Mas também, paradoxalmente, tem uma estatística também do IBGE do ano de 2024 sobre que cresceu o recorde, né, no país nosso, a escala de divórcio. Foi de 420 mil casos com divórcio. Então, como que um país que está crescendo o número de evangélicos e, ao mesmo tempo, está aumentando o número de pessoas, de casais se divorciando? Queridos, a Bíblia, o centro dela, a unidade dela para a família, sempre foi um plano de Deus, desde o princípio, a unidade da família. Isso está no coração de Deus. Mas, queridos, é importante eu e você entendermos que cada membro da família tem as suas responsabilidades. Não é só para um ou para o outro. Nós temos as nossas responsabilidades diante de Deus. Para quê, gente? Para a gente desenvolver o projeto de Deus, que Deus já estabeleceu para nós. Nós temos essa responsabilidade dentro do nosso lar, enquanto família, tá certo? E na Bíblia também tem várias histórias de famílias que honraram a Deus e de famílias que não honraram a Deus. E hoje nós vamos trabalhar, o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar a exemplo da vida de Noé. Quero falar com vocês sobre a vida de Noé. Vamos lá para Gênesis 6, de 5 a 6. Olha só. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Olha só. Quando Deus cria todo o universo e cria o homem, ele fala, foi bom. E, de repente, o homem foge desse padrão, vive numa perversidade, e Deus se arrepende de ter criado o homem. Neste versículo, a gente vê, queridos, como que era o comportamento da humanidade no mundo antigo. O homem não estava mais vivendo dentro desse padrão que Deus tinha estabelecido. O homem fugiu desse padrão. O homem se distanciou daquilo que Deus estabeleceu para eles. O homem quis andar conforme o desejo do seu coração, o desejo da sua carne. Mas diante de um mundo totalmente pervertido, o mundo antigo, Deus manifesta a graça dele na vida de uma família. Olha que tremendo isso, queridos. Tem graça de Deus, o nosso Deus é gracioso, é benevolente. Olha só o que está escrito em Gênesis 6:8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Diante daquela população, daquele povo totalmente pervertido, Deus derrama graça na vida de uma família. Queridos, agora nós vamos ver a história de Noé. Que tremenda. Olha o que a Bíblia fala.
Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Queridos, olha só. Noé vivia nessa sociedade corrompida, violenta, perversa, totalmente fora dos princípios de Deus, igual nós hoje. O mundo não está assim também, e ainda a pior. Nós estamos inseridos nessa sociedade. Mas Noé, ele manteve-se firme, fiel, e a família dele também permaneceu unida com ele. Sabe por quê? Que eles não importa em qual geração nós estamos, lá de Noé, dos nossos avós, dos nossos pais, a nossa geração, a geração dos nossos filhos. Não importa em qual geração a raça humana esteja, porque o que importa é que Deus tem os seus princípios eternos a serem obedecidos. O nosso Deus, ele tem o princípio dele. O nosso Deus tem o padrão dele. E todas as vezes que eu e você saímos desse padrão, saímos da forma de Deus, a gente perece. E nós queremos estar a cada dia como família, vivendo dentro dos princípios do Senhor. Queridos, manter a unidade na família não parece ser uma tarefa difícil. Manter a unidade. É marido, é esposa, é filhos, ou quando tem mais de um filho. Parece que é impossível ser unido, ter unidade ali. Se só dois, de repente, a Bíblia fala, andarão dois juntos se não estiver de acordo, não tem como andar, né? Mas parece ser uma tarefa difícil. Mas, queridos, quando cada um de nós nos comprometemos em obedecer os princípios de Deus, essa tarefa, então, se torna mais leve e mais fácil. E possível. Cada um de nós, dentro da nossa família. Lembro mais uma vez que todos nós temos as nossas responsabilidades. E eu acredito também, queridos, que Noé também, que para Noé não foi fácil. A gente lendo assim a história, dá a impressão que foi tão fácil para Noé, né? Viver daquela forma. Eu imagino que não tenha sido fácil. Além das pressões, das pessoas maldosas ali perto dele, ele era uma pessoa como nós, né? Mas Noé, ele ficou firme diante de todas as pressões. E eu quero falar novamente o que a Bíblia diz sobre a vida de Noé. Olha lá, olha só. Esta é a história da família de Noé. Qual que é a história? Vamos ler comigo? Noé, vamos ler todos? Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Toda a história de Noé e da família dele se resumia nisso. E nesses versículos 8 e 9, o Espírito Santo nos revela elementos essenciais, irmãos, homens, essenciais, verdadeiros para o homem cristão, sacerdote do seu lar. Olha só, nós vemos ali a posição de Noé. Dentro desse versículo 8 e 9, Noé é salvo. Lembra que a história de Noé é a história da família dele? Noé é salvo pela graça de Deus. Não é pelo que ele faz ou deixa de fazer. Foi pela graça de Deus. E hoje nós estamos debaixo da graça de Deus, irmãos. A porta da graça está aberta, homens de Deus. Qual é a sua posição diante dessa graça? Você está vivendo de forma que está anulando esta graça? Que vemos também aqui a atitude de Noé. Ele era um homem justo. Ele era justo diante de tanta corrupção. Ele manteve-se justo. Olha só, queridos, aquele mundo perverso e Noé ali,
e ele se manteve justo. Foi a atitude dele. O caráter de Noé, o caráter dele era perfeito, significando ali uma retidão genuína. Ele era inteiro de Deus. Outra coisa que nós vemos essenciais na vida de Noé, ele tinha um testemunho na sua geração. Entre todos da sua época, ele tinha um bom testemunho. Pedro vai falar que ele era um pregador da justiça de Deus. Queridos, olha só. Então, e nós vemos também, dentro desses 2 versículos, a comunhão com Deus. Noé andava com Deus. Olha só, queridos. Diante dessa geração corrompida, perversa, Noé andava. Noé tinha relacionamento com Deus. Queridos, Noé, ele era ser humano. Ele não era um super-homem. Ele não era um robô. Porque nós estamos caminhando para perder, para se aniquilar a humanização, a humanidade. Mas Noé aqui, ele era um ser humano como nós. E ele conduziu a família dele nos princípios do Senhor. Toda a família de Noé estava unida com ele naquela longa missão de construir a arca. Há quem diga que a arca demorou de 100 a 120 anos para ser construída. Olha só. E a família dele ali unida, e eles permanecendo fiel. Queridos, Noé sofreu zombarias, Noé sofreu deboches, mas eles, escárnio. Eu imagino, porque imagina as atitudes daquele mundo. E ele lá, que Deus viu a vida de Noé. E nós hoje, como que está a nossa vida? Queridos, uma família deve manter-se unida diante de todas as adversidades. Amém, igreja? Amém? Vamos ver, então, as consequências da unidade da família de Noé. Vamos para o versículo 1 de Gênesis 7. Olha que consequência maravilhosa. Então, o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Ó. Noé, o versículo 7. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Olha a consequência de uma família unida. Então, não ficou para trás o filho, não ficou para trás as noras, todos juntos, unidos ali. Então, o que a gente pode observar aqui? Que a família de Noé seguiu a liderança espiritual de Noé. Homens estão aqui presentes. Vocês são líderes espirituais da sua família? A sua família vai seguir a sua liderança espiritual. Havia também unidade e confiança entre eles. E também havia uma obediência conjunta dentro do lar, porque naquele lar havia temor ao Senhor. Por quê? Porque Noé, a Bíblia diz ali no versículo 22, que Noé fazia tudo o que Deus mandava. Queridos, mas nós estamos aqui no ano de 2025. Estamos vivendo também em um mundo hostil ao Evangelho, a um mundo totalmente depravado. E neste mundo moderno, nós também temos diversos fatores que podem minar a unidade da família, que eu chamo aqui agora de sabotadores da unidade da família, que o inimigo usa para trazer separação, trazer contendas, trazer brigas, discussão dentro do lar, dentro da família. Eu vou salientar alguns apenas, rapidamente. Primeiro que eu classifiquei aqui foi desafio econômico. O desafio econômico é um problema,
é uma seta, é um sabotador da unidade da família, porque quando acaba o recurso financeiro, e se não fala para a pessoa que acabou, para aquele que está em casa, as pessoas da casa vai continuar no mesmo padrão. Mas se acaba o recurso financeiro e fala para a pessoa, os integrantes da família, pode ser que existe alguém da família que não queira abaixar o nível. Então, isso pode ser um problema, isso pode ser um conflito. O desafio econômico, tá? Então, é um problema, eu classifico aqui como um sabotador da unidade da família. Outro sabotador, jornada de trabalho cansativa. Nós estamos, né, todo mundo freneticamente trabalhando, ou trabalhando ou estudando, e tá todo mundo a mil. Trabalhar demasiadamente e se esgotar física e emocionalmente pode trazer desunião para a família, tá? E se tratando em trabalho, irmãos, eu digo para você que o trabalho, o verdadeiro trabalho é a família. Você deve gastar tempo, investir tempo com a família. E aí, a gente coloca aqui também a falta de tempo de qualidade para a família. Você vê que uma coisa chama a outra, né? O trabalho excessivo pode diminuir o tempo com a família, e aí os integrantes da família não têm tempo para orar, não tem tempo para estar junto ouvindo, não está tendo tempo de ler a palavra junto, falta de tempo de qualidade da família. Outro sabotador, influência da tecnologia. Tecnologia é uma bênção, mas, se usada de forma errada, ela traz contenda, ela traz problemas, ela traz uma desunião na família. A tecnologia, né, o celular, o uso inadequado do celular, o uso inadequado dos computadores, né? Então, pode ser um sabotador da unidade da família. E também, olha só, outro sabotador, individualismo exagerado. Ó, já que a pessoa não tem liberdade, né, na casa, no lar, tem cobrança demasiada dentro do lar, né? Falação. E aí, cada um lá no seu celular, cada um vai para a sua vidinha, fica lá no seu mundinho, sofrendo, né? E nenhum da família tem o cuidado para aquele que está sofrendo. Fica um individualismo exagerado. Aqui, queridos, não estou considerando que nós precisamos do nosso tempo de solitude. A gente precisa de um tempo para a gente, né? Eu estou me referindo aqui ao isolamento exagerado, né? E aí também outro sabotador que é muito importante, terrível, né? Que é a perda dos valores bíblicos. É a perda dos valores bíblicos. A família entra na dinâmica do mundo, entra no sistema do mundo, entra nos desejos do mundo, e aí deixa de ouvir a voz de Deus. Isso daí é uma seta que o inimigo usa para destruir a unidade da família. Lembrando que Deus estabeleceu princípios para a família. Então, é importantíssimo que nós estejamos dentro dos valores bíblicos. Olha só que Isaías diz ali, Isaías 5, 20 e 21. A questão daquilo que Deus sempre estabeleceu para nós, enquanto seres humanos, obra das suas mãos. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Olha só, queridos, quando a família deixa de ouvir a voz de Deus, ela perde totalmente aquilo que é certo, daquilo que é errado. Ela não tem um discernimento. Por quê? Porque não está ouvindo a voz de Deus, não está lendo a palavra, não está buscando a direção do Senhor dentro do seu lar. Então, Deus fala assim: ai dos que chamam o mal de bem. Ai daqueles que são sábios nos seus próprios entendimentos, que
a sua opinião é a que vale. Não. Deus estabeleceu os seus princípios para serem cumpridos. É Ele que nos criou. Nós estamos debaixo da ordem dEle e da bondade dEle. Então, para que haja unidade na família, é preciso que todos da família obedeçam aos princípios da palavra de Deus. E qual é o propósito? O propósito é glorificar a Cristo em toda e qualquer situação. Queridos irmãos, Deus, Ele preservou Noé. Ele preservou Noé e toda a sua família. E Deus vai nos preservar também. Aliás, Deus já está nos preservando deste mundo corrupto, deste mundo perverso. Olha só que Pedro diz a respeito disso. Ele não poupou. Quem é esse ele? Deus. Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, portanto, queridos, é possível, assim como Deus preservou a vida de Noé, nós também. É possível, quando nós mantivermos firmes, tementes a Deus, o temor de Deus estiver realmente cravado ali no nosso coração, é possível, sim, termos uma família unida e permanecermos unidos em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, nós devemos andar no mesmo caminho, enquanto família, andar no mesmo caminho, que é Jesus é o caminho. Nós devemos andar na verdade. Jesus é a verdade. E nós devemos transmitir vida no nosso lar e não morte, porque Jesus é a vida. Aleluia. Então, toda família cujo centro é Jesus, ele deve ter um espaço de amor, de cuidado, de respeito e ajuda mútua. Cada um tem a sua responsabilidade. Eu não vou ficar esperando o meu esposo fazer por mim, e nem os meus filhos fazerem por mim. Eu vou fazer a minha parte. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa salvação, ela é pessoal. A nossa salvação é cada um de nós que nos decidimos a entregar a nossa vida a Jesus. Mas, enquanto família, a gente deve cooperar para a unidade da família em tempos de guerra. Amém? Porque a unidade familiar, ela começa com a fé em Jesus. Jesus é o centro. Se fortalece com o amor mútuo e se mantém pelo temor a Deus. Porque se não tiver fé, amor e temor, não há unidade dentro da família. E agora eu quero falar rapidamente sobre a unidade da igreja em tempos de guerra. A igreja de Cristo, ela é composta pelos discípulos de Cristo, amém? Todos nós somos discípulos de Cristo? Amém. Nós compomos a igreja missionária de Carapó. Queridos, Jesus, antes dele ser traído, ele fez uma oração maravilhosa. Ali em João capítulo 17, está revelando ali a oração sacerdotal de Jesus. E Jesus, ele faz essa oração para ele, faz a oração para os discípulos que estavam ali com ele, e também essa oração se estendeu a todos nós. Olha que tremendo. Um pouco antes de ser traído, Jesus faz essa oração. E eu quero aqui agora falar uma parte dessa oração de Jesus, que é o versículo que eu considero aqui, né, na minha reflexão, que vai revelar ali o fundamento da nossa unidade enquanto igreja. Olha só, o versículo 23. Jesus orando. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Aleluia, aleluia. Jesus diz aqui, queridos, olha, a oração dele, né? Eu neles e tu em mim. Olha que tremendo isso. Jesus aqui, ele está revelando, queridos, uma união espiritual profunda. Olha que tremendo essa oração de Jesus por nós.
eu neles. Jesus habita por isso que eu perguntei quem é discípulo de Jesus. Jesus habita em todos os seus discípulos. Todas as pessoas que entregam a sua vida verdadeiramente a Jesus, o Espírito Santo vem e faz morada nele, e nós temos uma conexão direta com Jesus. Então, Jesus está em nós através do Espírito Santo. E aí, Jesus orando, e tu em mim. Isso aqui está revelando o quê? Que o Pai está em Jesus. E essa é uma perfeita união, uma perfeita comunhão dentro da natureza divina. Ah, queridos, aqui Jesus, nesse versículo, Jesus está revelando uma cadência de relacionamento. Aleluia! O Pai no Filho e o Filho nos seus discípulos. Ai, que tremendo isso! E essa é a nossa união, essa é a união da base da igreja, queridos. Jesus, antes de ser traído, de ser levado para ser morto, ele faz essa oração. Ah, queridos, nós temos essa convicção de que o nosso Deus é um conosco, que nós somos um com o Pai, nós somos um com Jesus, porque nós estamos debaixo dessa graça, queridos. Vamos continuar vendo ali a importância da unidade da igreja, dentro desse versículo. A unidade da igreja, ela serve como testemunho ao mundo. Olha que responsabilidade nossa, irmãos. Jesus disse assim, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E o inimigo fica cabreiro, o inimigo fica furioso, quando nós, enquanto igreja, nos unimos em amor, nos unimos em perdão, nos unimos para adorar, o inimigo fica furioso dentro da nossa comunhão. Isso, a unidade da igreja, queridos, ela tem um poder sobrenatural, porque Jesus orou pela unidade da igreja, e nós somos resposta dessa oração. Veja, queridos, que o nosso irmão Paulo de Tarsis fala para a igreja, de Efésios 4, de 1 a 2. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vossa vocação que receberam. Ah, olha só, olha que dignidade aqui, queridos. A gente pensa que dignidade é só vir a mim, vir a mim, vir a mim, não é não, olha aqui. Sejam completamente humildes. Ó, dóceis, tem que ser dócil. O homem tem que ser dócil também, mas sem virar a mão. Dócil, doçura no falar, doçura no expressar. Tem que ser dócil, não pode ser grosseiro, não. Tem que transmitir doçura. A Bíblia diz que a gente tem que transmitir graça para aqueles que estão nos ouvindo. Isso tudo é obra do Espírito Santo em nós. Olha só, sejam completamente, não é só uma parte, completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes. Pacientes. Sejam pacientes, para quê? Suportando uns aos outros no amor. Olha, isso é viver dignamente, como filhos e filhas de Deus, como irmãos de Jesus. Certo? Queridos, o nosso Mestre Jesus foi o exemplo por excelência. Em toda a bondade, em toda a mansidão, em todo o amor, ele amava as pessoas, em toda reverência com os outros. Jesus, ele nunca foi irreverente com os outros. E ele amava todos indistintamente. E na força do Espírito Santo, queridos, nós somos exortados também a viver como o nosso Mestre Jesus. Nós temos que andar na pisada do nosso Mestre. O discípulo faz o que o Mestre faz, né? E nós todos somos discípulos de Jesus. Para quê? Para que o mundo saiba que Jesus Cristo veio nessa terra, que Ele é o nosso Salvador. Aleluia! Este que é o nosso testemunho, essa é a nossa unidade, queridos. Outra importância da unidade da igreja é que a unidade da igreja, ela revela o amor de Deus por todas as pessoas. Por isso que nós existimos nessa terra, para revelar o amor de Deus para as pessoas. Olha só o que Jesus disse na sua oração: e os amaste como igualmente me amaste.
Tremendo este versículo, irmãos. Olha, quando eu estava refletindo sobre isso, eu ficava assim, só querendo chorar, só querendo chorar. Chorei. Que tremendo, irmãos, é saber que o Pai, Ele nos ama com o mesmo amor que ama o Filho. O nosso Deus nos ama com o mesmo amor que ama Jesus. Queridos, isso está mostrando o que para nós? A nossa identidade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. Em Cristo Jesus, nós não somos mais filhos das trevas, nós passamos das trevas para a luz. Em Cristo Jesus, nós somos herdeiros de Deus. E Deus nos ama com esse mesmo amor, queridos. E o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é incondicional. Não há nada que eu possa fazer para merecer esse amor. Não há nada que eu possa não fazer que Ele deixe de me amar. É incondicional, queridos. E além de ser incondicional, o amor de Deus por nós é eterno. O amor de Deus por nós é eterno. Queridos, e todas as pessoas do mundo precisam saber deste amor. E eles vão saber, a cidade de Carapó vão saber deste amor. Através de nós, irmãos. Através da igreja missionária de Carapó unida. Porque é essa a oração de Jesus. Somente a unidade da igreja vai fazer com que o mundo creia que Jesus Cristo veio e que eles são amados por Jesus. Há uma responsabilidade da parte de Deus para conosco como igreja de Jesus. Uma igreja unida, irmãos, ela revela, ela reflete, ela demonstra não só de palavras, mas de ações, este grande amor. Assim como Jesus viveu nessa terra, demonstrando, vivendo o amor de Deus, nós também vamos viver este amor. A igreja do Senhor Jesus, unida, ela revela o amor de Deus, assim como Jesus viveu nessa terra, revelando o amor de Deus a todos nós. Por que nós hoje estamos aqui? Porque um dia alguém mostrou este amor de Deus por nós. E o que eu e você, enquanto igreja, estamos fazendo para mostrar e revelar este amor? Mas também existem os sabotadores da unidade da igreja, que eu vou falar rapidamente aqui. Divisão. O diabo também lança setas para dividir a igreja, formar grupos com interesses pessoais. Isso é um sabotador da unidade da igreja. Críticas e fofocas, comentários negativos, né? Entre os membros da igreja, entre os líderes, pelos pastores, né? Ou a prática da igreja que a gente faz ou deixa de fazer, fofocas, críticas. Isso pode destruir a unidade da igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é um sabotador que está muito próximo. Nós temos o discernimento do Espírito Santo, nós não podemos dar munição para Satanás. A falta de perdão e ressentimento também é um sabotador da unidade da igreja. Convivemos entre pessoas, queridos, não podemos guardar ressentimento e nem mágoas uns dos outros. Isso é um sabotador. Outro sabotador também é a falta de humildade e orgulho. É aquele senso de superioridade. Eu estou aqui, vocês estão aqui. Tá? Isso pode destruir a unidade da igreja, queridos. Queridos, todos esses sabotadores, eles contribuem para a desunião e o enfraquecimento da fé do povo de Deus. E a Bíblia diz, queridos, que a igreja é o corpo de Cristo, com muitos membros, né, cuja cabeça é Cristo, né? E todos esses membros, todos nós, queridos, nós devemos estar unidos. Mas a unidade, queridos, não é uniformidade. Todos iguais. Não é. Cada um aqui tem o seu jeito de ser. Cada um aqui tem o seu jeito de se relacionar com as pessoas. Né? Mas o que importa é que nós nos unamos em amor
em perdão, em humildade, em comunhão, em ajuda, para quê? Para glorificar o nosso Jesus. Essa é a nossa missão aqui. Então, Cristo é a cabeça da igreja. Então, nós devemos estar sempre unidos com Cristo. Porque, queridos, a batalha espiritual na igreja é justamente para destruir essa unidade. Porque destruindo a unidade da igreja, vai diminuindo a expansão do reino dos céus estabelecido aqui na terra. E Satanás quer isso. Veja que o apóstolo Paulo nos exorta a cada um de nós, como igreja, a nos esforçarmos e permanecer em unidade. Volto a dizer, responsabilidade de cada um de nós também como igreja, como membro. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Queridos, no que depender de nós, temos que ter paz. A Bíblia diz, depende de mim, eu vou ter paz com Geise. Geise, se depender de você, vai ter paz comigo, não é? É o vínculo. E nós temos que nos esforçar. É igual o porco-espinho, né? Está ali cheio de espinho, tá. Mas você tem que se... Não, vai doer, vai machucar, mas eu tenho que me esforçar para conservar a unidade dentro da igreja, com paz com todos. Queridos, eu estou já chegando à conclusão. Eu quero que todos leiam esse banner comigo, esse slide comigo, em nome de Jesus, declarando com todo o seu coração. Vamos lá? A igreja... Vamos lá, irmãos? A igreja... Tem slide aqui ou não? Ah, tá, desculpa. A igreja missionária de Carapó é unida por quê? Amamos, cuidamos das pessoas, servimos nossa cidade. Amém? A igreja missionária existe aqui, porque amamos a Deus, cuidamos das pessoas e servimos a nossa cidade. Concluindo, então, queridos, essa nossa reflexão de hoje, quero dizer para vocês que a unidade da família, começa com a fé em Cristo Jesus, se fortalece no amor mútuo e ela se mantém, essa unidade, no temor a Deus. E Deus, Ele está à procura de famílias que realmente o amam, que realmente o obedeçam e que realmente estejam unidos na mesma direção em tempos difíceis, assim como Noé. Famílias unidas, queridos, geram transformação na sociedade. E aí os índices de divórcio vai cair. Por quê? Porque a família está unida. E a família unida, ela gera igreja forte. Igreja unida gera a expansão do reino de Deus. Eu e você temos essa responsabilidade. E eu quero terminar também falando outro versículo que compõe também a oração ainda de Jesus. A oração sacerdotal. O versículo 21. Para que todos sejam um, Jesus falando. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Queridos, que o Espírito Santo nos dê graça, que o Espírito Santo nos envolva de uma forma sobrenatural, que todos nós aqui possamos viver essa unidade na família e essa unidade na igreja, nessa dimensão que Deus espera de cada um de nós, para a glória de Jesus, para o louvor de Jesus e em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, duas perguntinhas aí para a gente passar a semana, para a gente refletir e para a gente praticar. Como que a unidade familiar, fundamentada nos princípios bíblicos, pode ser uma fortaleza contra os ataques do inimigo? Como? Você vai investigar dentro do seu lar. Como que vai poder a sua família unida, ela sendo fundamentada nos princípios bíblicos, ser uma fortaleza contra os ataques do inimigo?
E nós, como corpo de Cristo, olha só, de que forma a unidade do corpo de Cristo é essencial para que a igreja permaneça firme na batalha espiritual e coopere para a expansão do reino de Deus? Então, que essas perguntas você possa levar para casa, no seu coração, porque todos nós temos essa responsabilidade, tanto na nossa família, quanto aqui no corpo de Cristo, de trazer, de cooperar para a unidade da família e a unidade na igreja em tempos de guerra. Deus vos abençoe, queridos.